Tá bom, João. Bom, agora a gente está aqui ao vivo, né, para a gente dar continuidade, então, na nossa formação sobre o catecismo. Hoje, a nossa quinta aula sobre o catecismo da Igreja Católica, no qual nós iremos estudar hoje a Sagrada Escritura, ainda dentro daquela mística que nós estamos estudando, que vem nos falar sobre a revelação, né, o encontro do homem com Deus, como é que ele se dá, como é que ele ocorre. Então, vamos iniciar, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, começando a nossa aula de hoje, né? Nós iremos ver hoje... A minha ideia é do 101 ao 141, tá? Que é toda a parte da Sagrada Escritura. Porém, como eu estava dando uma olhada, são muitas coisas, é bem denso, tá? Toda essa parte que vai falar da Sagrada Escritura, porque é a maneira como nós que somos católicos, é a maneira como a Igreja Católica, ela vê a Sagrada Escritura, ela enxerga a Sagrada Escritura. Como é bem denso, talvez, se não der para concluir hoje, daí fica para a semana que vem, tá? Daí fica um parte 1, parte 2. Agora, se der para concluir hoje, aí a gente conclui hoje, tá? Então, para a gente começar, aqui no artigo 101, no artigo 101 aqui, ele vai começar falando, né, nesse primeiro inciso, que é Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Então, ele começa aqui no 101. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus, expressa por línguas humanas, fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se faz semelhante aos homens. Então, a gente vê nesse trecho da Dei Verbo, né, como nós já citamos muito a Dei Verbo, aqui o documento do Concílio Vaticano II, esse trechinho da Dei Verbo é o parágrafo 13 da Dei Verbo. Aqui tem uma coisa interessante. Deus, ele nos fala, porém, ele não nos fala de uma maneira e de uma forma divina, porque talvez nós não compreenderíamos, mas ele se usa de linguagens humanas para nos falar. Então, nós vemos já essa misericórdia que o Senhor tem por nós, de usar da nossa própria linguagem humana para poder nos dizer. Ou seja, a paciência que o Senhor tem conosco para ir nos falando aos poucos. Tá? Aqui a gente pode até fazer um exame de consciência, né? Quando a gente está conversando com uma pessoa, e a gente domina algum assunto e a gente vai explicar para a pessoa, e às vezes tem pessoas que têm dificuldade para entender, muitas vezes a gente se estressa, a gente acaba se irritando, porque a gente está tentando explicar, a pessoa não consegue entender, e aquilo causa, às vezes, uma raiva dentro da gente, né? Então, nós pararmos para pensar que se isso acontece conosco, né, que somos humanos, né, falhos, imagine o quanto que Deus não é tão misericordioso com a gente, conosco, de nos falar com linguagem humana, tendo toda a paciência do mundo para saber esperar toda a nossa, digamos que, uma falta de inteligência para entender e captar logo aquilo que é sagrado, aquilo que é divino. Deus tem uma paciência enorme para conosco, uma paciência misericordiosa para com a gente, como ele teve com o povo, né, no exílio do deserto. Depois que Moisés atravessa o Mar Vermelho, até a saída do Mar Vermelho para a entrada da terra prometida em Canaã foram 40 anos. Tá? Os historiadores e os geógrafos, eles dizem que o espaço, da saída do Mar Vermelho até a terra prometida de Canaã, a pé, poderia facilmente ser feito em 2 semanas. 2 semanas. Mas então, por que aquele povo levou 40 anos para atravessar um caminho que poderia ser feito em 2 semanas? Porque depois os estudos comprovaram que o povo ficou andando em círculo no deserto durante 40 anos sem perceber. Por quê? Porque Deus teve toda a paciência do mundo de
saber esperar o tempo dos homens para catequizá-los, para que eles pudessem entrar na terra de Canaã, já catequizados, libertos de todo o paganismo do Egito, porque o povo, enquanto ficou no Egito, se contaminou muito com o paganismo do Egito, principalmente com a idolatria que existia no Egito. Então, existia muita superstição, existia muito aquela questão de se adorar vários deuses. Então, tanto que quando Moisés sobe na montanha sagrada, no Monte Horebe, que Deus chama ele para que entregue as tábuas da lei, e daí o povo vê que Moisés não volta, o povo fica desesperado, o que eles fazem? Vamos juntar tudo ouro, a gente forja um bezerro de ouro para começar a adorar, queimar incenso, porque Moisés subiu lá e não volta mais. Então vamos fazer um Deus para a gente. O que o povo fez, o povo de Deus? Fez um Deus para adorar. Ou seja, era um povo cabeça dura. Então Deus teve toda a paciência do mundo de esperar 40 anos para catequizar aquele povo, para que então eles pudessem entrar na terra de Canaã. Então o catecismo, basicamente, ele vem dizer isso, que Deus, com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhante à linguagem humana. Deus falou semelhante aos homens, tal como outrora o verbo eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens, para que nós pudéssemos compreender aquilo que o Senhor tinha para nos dizer. 102. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Aí ele vai citar, aqui no 91, uma frase de Santo Agostinho. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo, que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas por não estar submetido ao tempo. Aqui nós temos algo de muito bonito, algo de muito lindo para se pensar e refletir. Toda a Sagrada Escritura é a expressão do Cristo. Toda a Escritura. Aqui a gente pode entrar vamos dizer, num debate. Muitas vezes, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos uma tendência de não enxergar Cristo por detrás do Antigo Testamento. Mas é muito pelo contrário que o Catecismo está nos dizendo. Aqui já é uma chave de interpretação que o próprio Catecismo está nos dando para com o Antigo Testamento. Que nós devemos, a todas as passagens do Antigo Testamento, interpretá-las sempre pensando na pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, quando Moisés liberta o povo da escravidão do Egito, Moisés é a figura do Cristo que liberta o povo da escravidão do pecado. Quando Noé constrói a arca para salvar a sua família do dilúvio, Noé é a imagem do Cristo. A própria arca de Noé é a imagem da igreja, que salva o povo das tormentas do mundo. Ou seja, toda a Escritura deve ser interpretada à luz de Cristo. O próprio Catecismo já vem nos dizer. Santo Agostinho reafirma: lembrai-vos que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras e que é o mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores, ou seja, Jesus Cristo. Temos que olhar para o Antigo Testamento sempre pensando na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Continuando aqui no 103. Por este motivo, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Aqui nós temos um parênteses. Quando o Catecismo diz: por este motivo a Igreja sempre venerou as Escrituras, como também venera o corpo do Senhor, aqui tem muitas pessoas que podem julgar, interpretar o Catecismo no sentido de que a presença de Cristo nas Escrituras, ela é igual à presença de Cristo na Eucaristia. E não é isso que o Catecismo está querendo nos dizer. Tá? A presença de Cristo na Eucaristia, ela é superior à presença de Cristo nas Escrituras.
Em qual sentido? No sentido de que ninguém pega uma Bíblia e coloca dentro do sacrário para fazer uma adoração. Dentro do sacrário está o corpo do Senhor. Quando o padre vai fazer a proclamação do evangelho, que tem a incensação do evangelho, ninguém se ajoelha. Mas quando o padre vai incensar o corpo de Cristo, uma adoração eucarística, o sacerdote se ajoelha. Tá? Então, quando nós falamos da Sagrada Escritura, que a igreja venera, nós estamos querendo dizer que a igreja ela tem um respeito e um carinho enorme pelas Escrituras, como nós também temos um respeito enorme pela Sagrada Eucaristia. Esse também que o catecismo usa, ele é um também não no sentido de igualdade, de dizer que tanto faz um como o outro, não. Mas esse também, ele é no sentido de que as duas coisas são importantes, só que as duas coisas têm pesos diferentes, tá? Então, só uma ressalva para que algumas pessoas não pensem, né, de uma maneira que o próprio catecismo não quer que pense. Aí ele vai continuar no 103 mesmo. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida. São dois pães, né, que nós comemos na Sagrada Liturgia. O pão da palavra, a liturgia eucarística, e o pão eucarístico, né, a própria liturgia, a consagração. Por isso que ela fala a mesa da palavra e o corpo de Cristo. 104. Na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e a sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que é realmente a palavra de Deus. Olha que lindo. O catecismo nos diz que na Sagrada Escritura a igreja encontra incessantemente seu alimento e força. A igreja vive da Escritura. A igreja bebe das Escrituras. Pois ela não acolhe somente como palavra humana. Não é uma palavra humana quando nós estamos lendo a Sagrada Escritura, tá? Quando eu leio o Evangelho de Marcos, eu não estou ouvindo o que Marcos quis dizer. Quando eu leio a própria passagem do Êxodo, quando fala de Moisés, eu não estou ouvindo somente o que Moisés, como homem, quis dizer. Não, eu estou ouvindo o próprio Deus que está nos falando através destes homens e destas mulheres. Então, por isso que é lindo quando ele fala, não somente como palavra humana, mas como, né, mas o que ela realmente é, palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e com eles fala. É um outro trecho da Dei Verbo, esse 95. E aqui dá um retiro de uma semana. Olha que frase linda que a Dei Verbo vem nos dizer. Com efeito, nos livros sagrados, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, em toda a Sagrada Escritura, com efeito nos livros sagrados, o Pai que está no céu, no mais alto da adoração, ele vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e com eles lhes fala. Tá? Quando nós abrimos a nossa Bíblia para fazer uma leitura da nossa Bíblia, né, a palavra de Deus, nós temos que pensar nisso que a Dei Verbo está nos dizendo. Quando eu abro a minha Bíblia, Deus que está no céu, ele desce carinhosamente para falar comigo. Então, olha que bonito essa passagem, né? Esse trecho da Dei Verbo. Então, a gente termina esse primeiro inciso da Sagrada Escritura, né? Que ele vai falar Cristo, palavra única da Sagrada Escritura, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, Cristo está por detrás destas passagens. Tá? Porque se nós lermos o Antigo Testamento e não encontrar Cristo no Antigo Testamento, então a gente deixou de ser cristão e viramos judeus, né? Porque os judeus eles não reconhecem o Cristo como Messias enviado, tá?
Então, se nós excluirmos o Cristo do Antigo Testamento, a gente deixa de ser cristão e acaba caindo no judaísmo, ou em qualquer outra religião que toma o Antigo Testamento sem olhar Cristo nele. Então, esse primeiro inciso do catecismo é importantíssimo para que nós entendamos isso, que de Gênesis a Apocalipse, Cristo está por detrás de cada uma dessas escrituras, de cada palavra, ele está por detrás, tá? No inciso 2º, ele vai dizer inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Aí ele vai começar aqui na 105, também citando um documento da Dei Verbum. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob a inspiração do Espírito Santo. Então aqui tem uma coisa interessante. Quem é o autor da Sagrada Escritura? Deus. Quem é o autor do Gênesis? Deus. Quem é o autor do Êxodo? Deus. Quem é o autor dos 73 livros da Sagrada Escritura? Deus. Quem é o autor do Evangelho de São Marcos? Não é São Marcos, é Deus. Marcos é um coadjuvante de Deus. Marcos ali é um instrumento que empresta o seu raciocínio, empresta as faculdades suas potências da alma, inteligência, raciocínio, sua mão, sua pena, para escrever o que o Espírito Santo inspirou no coração dele, como inspirou no coração dos outros 73, mais de 73, para compor a Sagrada Escritura. Então, aqui é importantíssimo que nós tenhamos isso na nossa cabeça. O autor da Sagrada Escritura é o próprio Deus. Tá? Apesar de os textos serem diversos, apesar de cada pessoa, cada autor, que depois o catecismo vai chamar de agiógrafo, né? Os que escreveram os livros da Sagrada Escritura, a igreja chama de agiógrafos, tá? O catecismo vai citar mais para frente esse termo. Apesar de cada um deixar a sua marca, por exemplo, se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, ele tinha um caráter. São Mateus é o evangelista que mais cita o Antigo Testamento. São Mateus ele é campeão em citar o Antigo Testamento. Por quê? Porque São Mateus ele fez o evangelho dele para converter os judeus. São Mateus faz o seu evangelho para levar os judeus à plenitude da revelação. Então, São Mateus é o que mais cita o Antigo Testamento. São Lucas, ele é o evangelho mais voltado para a infância do menino Jesus. Né? É o evangelho, poderíamos dizer, mariano, que é o evangelho que mais cita a pessoa da Virgem Maria. Então, ou seja, mesmo os evangelhos, cada evangelista tendo a sua personalidade, cada evangelista tendo o seu raciocínio, tá? Impresso nos textos. Isso não exclui que a Sagrada Escritura inteira tem um único autor, que é o Cristo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo que aqueles que a escreveram viviam em épocas diferentes, tinham pensamentos diferentes, tá? E deixaram marcas diferentes. Seria a mesma coisa que nós pegarmos 2 lenhadores, entendeu? E pedir para que 2 lenhadores cortem um tronco de árvore. Se nós formos medir, se nós olharmos para o tronco de árvore cortado, não vai estar igual. Porque cada lenhador tem uma tática diferente, tem uma técnica diferente, tem uma força diferente para dar a machadada no tronco e cortar aquele tronco. Mas, no fim das contas, o tronco foi cortado. Ou seja, a missão foi dada, o tronco foi cortado. Só que cada pedaço de tronco cortado dos 2 lenhadores, se nós olharmos, tem marcas diferentes, não tem marcas iguais. Então, a Sagrada Escritura seria a mesma coisa. Deus é o autor das Escrituras, porém, usou-se de homens e mulheres. Então, esses homens e mulheres escreveram aquilo que o Espírito Santo inspirou, mas deixaram suas marcas por detrás dos textos sagrados. Tá? Continuando aqui. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque, escritos sobre a inspiração do Espírito Santo,
Eles têm Deus como autor e nesta qualidade foram confiados à própria igreja. Então ninguém pode pegar um texto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e falar assim, olha, eu acho que esse capítulo aqui não está muito cristão, vou tirar ele da Bíblia. Ah, não gostei. Não gostei. Esse capítulo assim de João 6, que tem gente que fala, que é para afirmar que a Eucaristia é o corpo de Cristo, não tá legal, vou tirar João 6 da minha Bíblia. Vou rasgar. Vou ficar com João 5 e pula para João 7. Não tem lógica. Tá? Então, o catecismo está nos afirmando que toda a escritura, com todos os capítulos e com todos os versículos, são canônicos, são inspirados e tem Deus por autor. Ninguém pode tirar, tá? Que foi o que Lutero fez. Lutero tira 7 textos do Antigo Testamento e mais. Muitos, né, não falam disso, mas Lutero também queria tirar alguns do Novo Testamento. Por exemplo, a Epístola de São Tiago. Lutero disse que a Epístola de São Tiago era uma epístola de palha, ou seja, não valia nada, tá? Então ele, a princípio, Lutero não queria nem o Apocalipse colocar dentro do Novo Testamento, tá? Ele queria tirar o Apocalipse também e colocar como uma apêndice, mas depois, por fim, acabou-se ficando os 27 do Novo Testamento e eles tiraram 7. Então, aqui o Catecismo nos afirma que todos os livros da Sagrada Escritura são inspirados por Deus e são canônicos. 106. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, prestem atenção, que aqui também é um trecho da Dei Verbo, esse 97 aqui é a Dei Verbo número 11, e é o que eu acabei de falar, usando essa comparação do lenhador. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio queria. Então, tudo que está na Sagrada Escritura tem Deus por autor, mas ele se usou de homens, e aqui é interessante que ele diz, e Deus fez-se usar dos homens com as suas próprias, com as faculdades que aqueles homens e mulheres tinham, com as suas capacidades. Tá? Mas, mesmo assim, por meio deles, que fossem escritos como verdadeiros autores, tudo aquilo que ele próprio queria. Então, todos os livros que nós temos na Sagrada Escritura, que são canônicos, são tudo o que Deus quis que estivesse na Sagrada Escritura, tá? Por quê? Nós temos os livros apócrifos, que são livros que não estão no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Lá nós vamos ter, tem o Evangelho de Tiago, tem, se eu não me engano, acho que o Apocalipse, esqueci agora, mas tem muitos livros que são apócrifos, muitos, tá? A igreja exclui eles totalmente? Não, porque ela tira muitas coisas históricas desses livros. Por exemplo, aonde que está escrito que os avós de Jesus se chamam Santa Ana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora? Onde é que está escrito isso? Dos livros apócrifos, que nós sabemos disso. Então, tem muitas coisas que a igreja usa destes livros, porém, a igreja não reconhece que esses livros são inspirados por Deus e que lá tem tudo aquilo que Deus queria que tivesse lá. Tá? Tem muitas coisas dos livros apócrifos que são pensamentos de quem escreveu. Muita superstição, magia, muitas coisas dentro desses livros. Então, a igreja não os tem como canônico, mas tira muitas coisas deles, como, por exemplo, essa questão histórica do nome dos pais de Nossa Senhora, tá? São Joaquim e Santa Ana. Então, aqui ele diz, a Dei Verbo fala essa palavra linda, né? Que Deus ele se usa de homens com as faculdades que aqueles homens tinham e com a capacidade que aqueles homens e mulheres tinham, usando-se deles para que eles escrevessem tanto o Antigo quanto o Novo Testamento.
107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo o que os autores inspirados, aí aqui ele fala, abre parênteses, ou agiógrafos, tá? Então, todos aqueles que escreveram a Sagrada Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a igreja dá um nome para esses homens e mulheres de agiógrafos. Autores inspirados ou agiógrafos afirmam, deve ser tido como afirmados pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Ou seja, dentro... Estão me ouvindo? Tá ouvindo, Rose? Ah, tá. É porque apareceu na minha apareceu na minha tela a internet instável. Achei que tinha caído, mas vamos continuar. Não, tô perfeito. Tá. A Marley tá aí? A Marley entrou aí, eu nem dei oi para ela. Acho que ela tá. Então, daí ele vai aqui, ó, no 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados, o que eles falaram, afirmam, deve ser tidos como afirmados pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que está na Sagrada Escritura, nós devemos tomar como afirmações do Espírito Santo, usando estes homens e mulheres. E dentro da Sagrada Escritura está toda a verdade revelada por Deus. Devemos professar que os livros das Escrituras, então, eles ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus em vista da nossa salvação. Então, dentro da Sagrada Escritura, tudo aquilo que está lá é inspirado por Deus. Deus se usa de homens e mulheres, agiógrafos, das suas capacidades e faculdades. Porém, tudo aquilo que eles escreveram foi o que Deus quis que eles escrevessem. Não tem nada ali que saiu da cabeça deles, porque tudo foi, vou usar uma palavra, tudo foi como que sussurrado pelo Espírito Santo, né, no pensamento desses homens e mulheres para que escrevessem. 108. Todavia, a fé cristã, aqui tem uma coisa muito interessante, esse 99, é uma homilia de São Bernardo, tá? Isso aqui é uma homilia de São Bernardo. Ele vai dizer, todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. Aqui ele abre parênteses, né? Religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo nos abra o espírito à compreensão das escrituras. Aqui nós temos 2 pontos importantíssimos. Primeira coisa, nós não somos a religião de um livro. Nós somos a religião de uma palavra, da palavra de Deus. Na liturgia antiga, a missa tridentina, quando o diácono, o sacerdote, estava proclamando o evangelho e alguém ia se movimentar no presbitério, a pessoa fazia uma reverência para o diácono ou sacerdote que estava proclamando o evangelho. Depois que se terminava a proclamação do evangelho e o sacerdote começava a homilia, não se fazia mais reverência. Por quê? Porque na liturgia antiga, a missa tridentina, como todo o respeito que a missa nova também tem pelos evangelhos, a incensação, tudo, a igreja ela entende que quando a palavra está sendo proclamada, existe uma presença fortíssima do Cristo ali. Porém, quando a palavra está fechada, nós devemos respeitar a Sagrada Escritura, devemos amá-la, mas a Escritura fechada, quando não lida, ela não tem
a presença do Cristo da mesma forma e da mesma maneira que ela tem quando nós a abrimos e lemos. Porque a escritura fechada é um livro comum, é um livro qualquer. Mas a escritura aberta e lida é a palavra de Deus. Então aqui nós temos uma diferença grande. Nós não somos a religião de um livro, no sentido de que, como os irmãos evangélicos que pegam a sua Sagrada Escritura e quase que a idolatram, é quase que uma idolatria ao papel, né? Porque para eles a Escritura está acima de tudo, é a regra única, máxima de fé. Nós não entendemos a Escritura dessa maneira, porque nós não somos a religião de um livro, somos a religião de uma palavra. E aqui ele vai dizer que o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda. Entendeu? O cristianismo não é a religião de uma palavra somente escrita e muda. Porque a Sagrada Escritura, enquanto fechada, é palavra escrita, porém a palavra muda. Mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus, enquanto nós a lemos. E ele diz, não de uma palavra escrita e muda, nós não somos a religião de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Então aqui nós temos uma diferença enorme, tá? Nós temos todo o respeito pela Sagrada Escritura, mas nós não enxergamos a Escritura da mesma maneira que os irmãos evangélicos enxergam. Porque para eles a Escritura está no mais alto de todos os escalão. E nós entendemos que a Escritura, ela é, sim, a palavra de Deus. Porém, existem coisas que estão acima da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não pode ser a nossa regra máxima, soberana, suprema de fé, porque, como os irmãos evangélicos, eles entendem a Escritura no sentido de que o homem só chega a Deus através da Escritura e não tem outro caminho para chegar a Deus. Então, nós podemos parar para pensar. O primeiro evangelho escrito, se eu não me engano, foi São Marcos, no ano 43. Não, no ano 53. Foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito. 20 anos depois da morte de Cristo. Se a Escritura é a única regra para que nós cheguemos a Cristo, então como é que este povo primitivo, cristãos primitivos, sobreviveram 20 anos sem um livro escrito? Só tinha o Antigo Testamento. Por quê? Porque Cristo estava presente ali. Através do quê? Através da pregação oral dos apóstolos e através da Santa Missa, da Eucaristia, que eles desde sempre celebraram a Eucaristia. Então, a diferença extraordinária entre católicos e protestantes é que nós entendemos que a Bíblia é filha da igreja. Ela nasce da igreja. A igreja é a mãe que gera e deu à luz a Sagrada Escritura. Para os evangélicos é o contrário. A mãe para eles é a Sagrada Escritura que gera e dá vida à igreja. É assim que eles entendem, tá? Então nós não entendemos que a Sagrada Escritura ela é mãe da igreja, ela é filha da igreja, porque ela vem depois da igreja. E nenhum filho nasce antes da sua mãe. Todo filho nasce depois da sua mãe. A não ser um único filho que existe desde todo sempre, que veio antes de sua mãe. Só tem um, Jesus Cristo. Ele foi o único que teve a prerrogativa de poder escolher sua mãe, de saber quem seria sua mãe. Todo o resto vem depois da mãe. Então aqui é interessante nós entendermos isso. Não somos a religião de um livro, mas a religião de uma palavra. O verbo encarnado, o verbo vivo. Para que a Escritura não permaneça a letra morta, olha só isso daqui. Para que a Escritura não permaneça a letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo nos abra o Espírito, a compreensão das Escrituras. E esse número 100, ele é uma citação de Lucas 24:45. Tá? Esse trecho, Lucas 24:45,
Eu vou até pegar aqui, quer ver? Esse trechinho de Lucas 24:45. Ó, Lucas João, 20... qual é a citação? Oi? Qual é o A citação. número? Então, aqui, ó, você tá vendo aqui que tem o número 100 na frente, aqui, pequenininho? Aham, Se você descer no rodapé do catecismo, você tá vendo um 100 em negrito? Tem um... certo. E daí na frente tem um CF. Lucas 24:45, tá vendo? Aham, Então, assim, já ó, achei. o catecismo, todos esses números que está na frente aqui em cima no texto, a referência está no rodapé. Esse CF, ele quer dizer confere, para que a gente vá lá e confira. Uhum. Então, aqui, quando ele diz que Cristo tem que nos abrir o espírito à compreensão das Escrituras, aí ele coloca o número 100, porque ele tem uma ressalva embaixo, Lucas 24:45. E daí Lucas 24:45 vai dizer o seguinte, eu peguei aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho antes para a gente entender. Aqui, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus estava diante dos apóstolos, dos seus discípulos, ele tinha aparecido aos discípulos. Aí ele diz: ele pegou e começou na presença deles e comeu na presença deles. Depois lhes disse: isto é que vos dizia quando andava convosco, que tinha de cumprir-se em mim tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí vem o 45. Então, abriu-lhes a inteligência para que compreendessem a Escritura. Jesus está lá com os apóstolos, com os discípulos, aí ele come, porque eles não acreditam que é Cristo, então ele pede peixe, então dá um peixe para ele, ele começa a comer o peixe e fala, nenhum, né, os discípulos acham que é um fantasma, ele fala, fantasma não come peixe, então me dá peixe que eu vou comer peixe, e come na frente deles. Então, Lucas 24:45. Então, abriu-lhes o Espírito para que compreendesse a Escritura. E aqui tem uma coisa interessantíssima. Se nós somos católicos e nós cremos que o Espírito Santo foi aquele que inspirou os agiógrafos para que os agiógrafos escrevessem a Escritura, e depois a igreja berça, a igreja é o berço das Escrituras, a igreja gera as Escrituras. Então, nós temos que crer que o mesmo Espírito que inspira para que ela seja escrita deve ser o mesmo Espírito que deve nos inspirar para interpretá-la. Nós não podemos buscar outro Espírito para interpretar as Escrituras sem ser o Espírito Santo, aquele que inspirou ela. Ora, se nós queremos entender um texto que nós não estamos compreendendo, a melhor maneira é irmos até quem escreveu o texto e perguntarmos diretamente para a pessoa o que você quis dizer. Então, vamos pensar. O Espírito é aquele que inspira para que inspirou os agiógrafos para que a Escritura fosse escrita. Então, ele também deve ser o mesmo Espírito que deve nos inspirar para interpretá-la. Então, como que muitos aceitam a autoridade do Espírito Santo para inspirar homens e mulheres para escrever a Escritura, mas não aceitam a autoridade da Igreja, porque a Escritura foi confiada à Santa Igreja Católica, a fiel intérprete, para interpretá-la. Porque o Espírito Santo está derramado dentro da Igreja Católica, nos bispos, no magistério, para a interpretação fiel da Sagrada Escritura. Então, tudo aquilo que foge deste Espírito não é uma interpretação autêntica. Então, a melhor maneira de se interpretar a Sagrada Escritura é interpretar as Escrituras debaixo da sombra do magistério. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui. Estudar o catecismo é estudar o magistério, é entender o magistério. E nós estamos vendo exatamente como é que o magistério entende as Escrituras. Então, quando ele diz que é Cristo, é o Espírito, é Cristo que deve abrir-nos o Espírito à compreensão das Escrituras. Então, nós podemos, quando ler a nossa Escritura, primeira coisa é ter uma Bíblia católica.
É óbvio, é o mínimo. A gente tem que ter uma Bíblia católica. Por quê? Porque nas Bíblias, tá? E aqui eu estou falando de todas as Bíblias. O que que elas têm na parte de baixo? Notas de rodapé. E essas notas de rodapé são estudos que teólogos fizeram para colocar aqui. Então, se nós pegamos uma Bíblia protestante, todas as notas de rodapé é uma teologia protestante. Se nós temos uma Bíblia católica, toda nota de rodapé é teologia católica. Tá? E outra coisa, saber escolher bem uma tradução. Porque, infelizmente, tem algumas traduções que são complicadas. Tá? Complicadas. Aqui sem entrar em muitas polêmicas, mas eu vou dizer, porque eu acho que eu tenho que dizer, mas a edição pastoral é bem complicada. Bem complicada, viu? Muita ideia marxista, comunista ali, é um negócio bem difícil, viu? Então, assim, eu particularmente gosto muito e tenho, tá? A versão Jerusalém e comprei essa daqui, que é a Peregrino, tá? Que é muito Peregrino boa. Então, assim, Jerusalém, Peregrino, tá? Gosto muito dessas versões. Então, também a gente saber escolher uma tradução boa. Então, quando ele fala aqui, né, que o Espírito nos abre a compreensão das Escrituras, nós, primeira coisa, a gente tem que ter estudar através de uma Bíblia católica, tá? E sempre pedir a iluminação dos santos, do Espírito Santo, para ler e interpretar. Principalmente São Jerônimo, né, que foi o grande intérprete da Sagrada Escritura, né? Ele que fez a edição que a gente chama de Vulgata, né? Que traduziu do grego para o latim, né? Grande parte do grego hebraico para o latim. Eu pedi muita intercessão de São Jerônimo. Estudar as notas de rodapé, tá? Essas Bíblias que eu falei, Jerusalém Peregrino, antes de iniciar o texto, elas têm bastante parte que vai fazer uma introdução daquele texto. Então, tem uma explicação longa antes de cada texto. E as notas de rodapé são grandes, tá? Então, assim, é Bíblia de um lado, catecismo do outro, tá? E nunca termos aquele pensamento, o que será que esse texto está querendo dizer? Eu acho, esse pensamento, eu acho que está querendo dizer isso. Pronto, você já deixou de ser católico. Não é eu acho, é o que a igreja acha. Não é o que eu acho, mas é o que a igreja acha desse texto, tá? Então, peçamos essa inspiração do Espírito de Cristo para que ele nos abra a compreensão das Escrituras. Então, finalizando esse inciso 2, que é a inspiração e verdade da Escritura, aqui tem passagens belíssimas que nós lemos, falando toda essa questão da Escritura, como é que a igreja entende e vê a Sagrada Escritura. Vamos entrar aqui agora no inciso 3º, que é o Espírito Santo, intérprete da Sagrada Escritura, o 109. Na Sagrada Escritura, aqui tem também uma frase lindíssima, também da Dei Verbo. Gente, olha, vale muito a pena catar esse documento e ler inteiro, tá? É lindo a Dei Verbo. E não é um documento grande, é um documento que, se eu não me engano, eu até tenho aqui na Bíblia, acho que tem 30 artigos da Dei Verbo, 30 ou 28. É lindo. Olha o que a Dei Verbo vai nos dizer aqui agora. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e aquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Ou seja, para que nós possamos interpretar a Escritura, aqui a gente vai entrar naquela exegese do modo crítico histórico, que é que muitos teólogos eles estudam o costume da época daquele escritor para entender o cenário que ele estava vivendo, para entender a linguagem que eles falavam, para entender a cultura daquele povo, tá? Então, quando o catecismo diz, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores quiseram realmente afirmar e àquilo que quis manifestar-nos pelas palavras.
é nós entendermos exatamente isso. Não é somente ler uma passagem e simplesmente, fora de um contexto, jogado ao esmo, falarmos, eu acho que é isso. Não. Mas o que realmente esse autor quis dizer com essa passagem? E como que nós podemos descobrir isso? Ele vai falar no 110. Para descobrir a intenção dos autores sagrados. Aqui é interessantíssimo. Para descobrirmos a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta. Então, aqui tem algumas coisas que nós temos que levar em conta para entender exatamente o que aquele autor quis dizer. Levar em conta as condições da época e da cultura deles, os gêneros literários, porque a Sagrada Escritura está escrita em diversos gêneros literários, temos o gênero apocalíptico, o gênero poético, o gênero sacerdotal, temos diversos gêneros, tá? Então, é entender esses gêneros, depois o catecismo vai falar um pouco desses gêneros, em uso naquele tempo, os modos, então, correntes de sentir, falar e narrar. Ou seja, para entender de fato, aqui seria aquela exegese crítica histórica, que é você ir até aquele autor, entender a cultura que ele vivia, entender a história que ele estava vivendo, entender os modos, a maneira de falar, tá? O gênero literário daquele texto, entendeu? Para que nós podemos entender certo a intenção. Aí ele continua, pois a verdade olha só isso aqui que lindo também, da Dei Verbo. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos ou nos demais gêneros de expressão. Olha que lindo. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes, de acordo com o gênero. Então, a verdade está sendo expressa e apresentada, porém, são maneiras diferentes que essa verdade é apresentada e expressa. Então, nós devemos ter esse cuidado dessa exegese histórica crítica, ou crítica histórica, que é de buscar as fontes, de buscar a raiz, tá? O Jesus, digamos, o Jesus histórico, o que Jesus disse, fez, o Jesus da época, mas devemos tomar um cuidado, tá? Que o 111 vai falar esse cuidado que nós devemos tomar. O 111 vai dizer, mas, já que a Sagrada Escritura é inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, ou seja, não menos importante do que aquele histórico de buscar as raízes anterior, sem o qual a Escritura permanecerá a letra morta. Aí ele vai fazer uma citação também da Dei Verbo, esse tem a referência 103, ele abre aspas. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo espírito em que ela foi escrita. E por que aqui é um perigo? Muitos querem buscar somente o Jesus histórico, tá? Tem muitas pessoas que, para resumir tudo, tá? A pessoa que capta a Sagrada Escritura e quer buscar cientificamente, comprovar cientificamente, historicamente, que tudo que está aqui aconteceu, é uma pessoa que ela vai ficar dando voltas em círculo e nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque nem tudo que está na Sagrada Escritura, cientificamente, historicamente, aconteceu. Por exemplo, o Jardim do Éden não é um lugar histórico, geográfico, que existe em um canto do mundo. É um gênero literário que o hagiógrafo, o autor sagrado, usou para querer dizer uma coisa, que era o quê? A comunhão de Deus com o homem. Ou seja, Deus coloca o homem num jardim e ele desce no jardim todas as tardes para caminhar com o homem. Ou seja, a proximidade de Deus com o homem, no sentido de que Deus está se dando ao homem, no sentido de que ele coloca o homem num lugar e naquele lugar Deus vai ao encontro do homem. Tá? Então, tem gente que fala, vamos procurar o Jardim do Éden. Tem alguns filmes que Indiana Jones, né, que em busca da arca perdida, né, da arca do Antigo Testamento, ou seja, realmente a arca ela existe, mas
A questão do Éden não é uma questão geográfica, que existe um lugar do mundo que tem um jardim do Éden. Não, é um gênero literário. Então, a questão da pessoa que cata a Sagrada Escritura e olha para ela somente como um livro histórico é uma pessoa que não tem fé. E o próprio catecismo vai dizer, é importante buscar a historicidade? É. Mas existe um outro método de interpretação que também é correto. Qual é? Ler a Sagrada Escritura e interpretá-la com a ajuda do Espírito que a inspirou para que ela fosse escrita. Ou seja, já que a Escritura é inspirada, então nós precisamos também buscar o auxílio do Espírito Santo para interpretar aqueles textos. Tá? E aqui foi uma coisa que Lutero, seus seguidores, erraram e erraram feio. Quando se faz a reforma protestante, Lutero e os outros, quando eles veem que existe uma diferença entre o Antigo Testamento, que a Igreja Católica usava, e o Antigo Testamento judaico, a Torá, eles falam, tem uma diferença. Porque o Antigo Testamento, que a Igreja Católica está usando, tá? Para quem não sabe, deixa eu esclarecer, o Antigo Testamento, a Bíblia judaica, é o Antigo Testamento nosso, com 7 livros a menos. Ou seja, o Antigo Testamento quer dizer, a Bíblia dos judeus, a Torá, ela é o Antigo Testamento que está nas Bíblias evangélicas, com aqueles livros, tá? Então, quando os protestantes viram que tinha essa diferença, o que é que eles fazem? Eles vão buscar a ajuda dos judeus. Eles vão até a historicidade para entender o porquê que os judeus fecharam o seu cânon daquele jeito, com aqueles livros a menos. E se nós vermos, de fato, os 4 critérios que os judeus usaram para definir o seu cânon, são critérios nacionalistas. Se eu não me... Eram critérios de que os textos tinham que ser escritos na Terra Sagrada, na Terra Santa. Se fosse escrito fora da Terra Santa, então não entraria no cânon judaico. Tinha que ser escrito na língua sagrada, se eu não me engano, era o grego. Tá? Se não fosse escrito em grego, não poderia entrar. Ou seja, se você pegar os 4 critérios que os judeus usaram para fechar o seu cânon, são critérios nacionalistas. Não tem critérios ali de inspiração divina. Mas é uma coisa que os judeus são apegados aos costumes e tradições no sentido do templo, do local, da Terra Santa, da Terra Sagrada. Tem gente que fala, gostaria de ir até a Terra Santa. Eu falei, que bom, é ótimo ver o lugar que Cristo pisou. Mas, na Terra Santa, Cristo pisou. Não está mais lá. Agora, em cada capela, ele está. Então, mais importante que a Terra Santa é uma capela de uma igreja católica, o sacrário, porque ali ele está. Então, é mais importante eu estar diante do sacrário do que diante do Calvário, do Gólgota, ou do local onde Cristo ressuscita. É mais importante eu estar no sacrário do que ali. Tanto que quem vai na Terra Santa, lá no túmulo, na cripta, né, naquele túmulo que Jesus foi enterrado, tem uma plaquinha no túmulo, e essa plaquinha está escrita em várias línguas o seguinte: não está aqui. Não está mais aqui. Porque ele ressuscitou. Então, onde ele está? No sacrário, na Eucaristia. Está no nosso coração, enquanto estamos em estado de graça. Temos a presença da Trindade em nós. Está no sacerdote, enquanto celebra a missa, em persona Christi. Está nas Sagradas Escrituras, dentro da liturgia proclamada, a presença de Cristo na liturgia, na Sagrada Escritura. Então, mais importante do que a Terra Santa é o sacrário. Tá? Então, assim, se nós vermos essa questão dos Antigos Testamentos, os judeus escolheram critérios nacionalistas. Tá? Mas nós devemos buscar a interpretação, então, o próprio catecismo está nos dizendo, de 2 modos. Buscar, sim, entender o que aquele autor quis dizer, entendendo a sua cultura, a sua história. E isso é fácil, tá?
É só você colocar na internet, todo mundo tem acesso à internet, coloca lá na internet, São Marcos, Evangelho, por exemplo, você coloca lá Evangelho de São Marcos, Mateus, qualquer livro, e coloca lá cultura do povo, cultura daquela época, tá cheio de coisa na internet, de vídeo, de ensinamento, de pessoas falando da cultura da época, inclusive nessas traduções que eu falei, tá, da Sagrada Escritura, eu até vou pegar um texto aqui para mostrar para vocês. E não é fazer propaganda para Peregrino, não, porque eu não estou ganhando nada com isso, tá? Não está me pagando nada para mostrar a Bíblia aqui, não. É só a título de mostrar como que a Bíblia é boa. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui, ó, abrir aqui, ó, no Lamentações, tá? Isso aqui tem várias Bíblias católicas. Se você pegar Lamentações, aqui ele tem toda uma introdução, aqui, ó, do livro de Lamentações até aqui. Ou seja, essa própria introdução que está antes desse texto sagrado, ela já está nos inserindo dentro da cultura da época, porque ali ele vai falar da cultura, vai falar dos costumes, vai falar de qual estilo literário que aquele texto foi escrito. Então, ou seja, uma boa Bíblia católica, ela já está ordenada de acordo com o que o catecismo pede. Uma boa Bíblia católica, tá? Então, a boa Bíblia católica, tanto pelos comentários, porque ali ele vai falar, né, o autor, o autor ele diz isso porque naquela época tinha o costume disso, ou seja, uma boa Bíblia católica ela já está nos introduzindo nessa questão histórica para entender a cultura, e daí a outra parte é a iluminação do Espírito Santo. Ler a Escritura de acordo com o mesmo Espírito que a inspira, que é o que está escrito aqui. Aí, continuando aqui embaixo, o Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Ou seja, o Catecismo nos coloca 3 critérios para interpretarmos a Escritura, fora esses outros critérios que nós já vimos, a questão histórica e a questão do Espírito Santo. Primeiro critério. Prestar muito... Aqui tem uma coisa que é fenomenal, tá? Interessantíssimo. Primeiro critério, 112. Prestar muita atenção, abre aspas, ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, fecha aspas. O que o concílio quer dizer com isso? Tem muitas pessoas que querem interpretar as Escrituras da seguinte maneira. Porque o Evangelho de Marcos disse isso. Então, quer dizer, é teologia de Marcos. O Evangelho de João disse isso, é teologia de João. A Carta de Coríntios disse isso, teologia de Paulo, que escreveu isso. O Apocalipse de São João disse isso, teologia de João, que escreveu o Apocalipse. Gente, parem com isso. Primeiro que a gente já viu que a Escritura inteira, nós temos que enxergar Cristo nela. E o Concílio Vaticano II está dizendo que nós devemos olhar para as Escrituras com muita atenção e olhar, né, com atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, ou seja, unidade da Escritura inteira. Toda a Escritura está unida. Esse negócio de querer dizer que João quis dizer isso, Marcos quis dizer aquilo, Paulo quis dizer aquilo, Gênesis quis dizer aquilo, isolar os textos, separar os textos, está errado. Porque nós temos que olhar para os 73 livros unidos. Unidos. Tá? Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu vou fazer uma pregação, e daí nessa pregação eu vou citar um texto do Evangelho A. Nossa, mas tem um outro texto do Evangelho B que também faz muito sentido. Não vou usar aquele outro evangelho, porque daí vai confundir a pregação, porque o Evangelho A está querendo dizer uma coisa, aquele Evangelho B está indo para outro caminho. Gente, vamos parar com isso. Porque toda a Escritura está unida. São 73 livros juntos, tá? A gente não pode pegar as Escrituras e começar a dizer que vamos isolar esse evangelho, isola do outro lado aquele evangelho, colocando cada evangelho, cada livro num cantinho, e a gente lê isoladamente aquele livro, tá? Pare. A Peregrino, ela é muito interessante, porque quem fez os comentários da Bíblia Peregrino, vou até pegar, foi o Luiz Alonso, acho que é Schurkel, nascido em Madrid, 1920. Esse Luiz Alonso, ele foi fantástico
nos comentários da Peregrino, porque ele faz a teologia dos comentários e a interpretação dos comentários usando outros textos. Ou seja, ele quebra essa questão de que Evangelho de Marcos é só teologia de Marcos, Evangelho de João é teologia de João. Não. Ele pega o Evangelho de Marcos e faz um comentário do Evangelho de Marcos usando um texto de João e falando, é a mesma coisa. Ou seja, ele faz a teologia de um livro em cima do outro, ele une a escritura ao invés de separá-la, de dividi-la. É o que o concílio está querendo dizer. A gente não pode olhar para os textos isoladamente, tá? Temos que olhar para os textos unidos, porque todos os textos querem dizer uma única coisa, que é Cristo. Cristo Jesus. Então, quando ele diz aqui nesse primeiro, 112, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da escritura inteira, pois por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a escritura, olha só isso aqui, a escritura é una, ou seja, é uma só, não são várias escrituras, ela é única em razão da unidade do projeto de Deus. Ou seja, por que a escritura é única? Em razão da unidade do projeto de Deus. Deus é um só. Deus não fala duas coisas diferentes, ele fala uma única coisa. Então, o que Deus fala no Evangelho é o que ele vai afirmar no outro. Ele não vai dizer uma coisa no Evangelho e se contradizer em outro Evangelho. Deus é um só. Então, por isso que a Escritura é una. Porque de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus que está ali. É um só. Aí ele continua, né? Em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. Aqui tem uma coisa linda. Antes da Páscoa, o Antigo Testamento estava como que coberto por um véu escuro. Depois da Páscoa de Cristo, este véu do Antigo Testamento foi retirado e Cristo brilhou e iluminou dentro do Antigo Testamento. Porque quando nós pegamos a liturgia da Semana Santa, a liturgia da Semana Santa, a segunda leitura, a primeira ou a segunda, agora eu fiquei na dúvida, a primeira ou a segunda leitura da Semana Santa, a igreja ela proclama aqueles cânticos do servo sofredor, lá de Isaías. E ela vai pegando os 4 cânticos do servo sofredor de Isaías. Por quê? Porque a própria igreja reconhece naquele servo sofredor de Isaías o Cristo, que viria para morrer pelos nossos pecados. Então, quando ele diz aqui que Jesus é o centro e o coração aberto depois da Páscoa, é porque depois da Páscoa nós passamos a olhar para o Antigo Testamento de uma maneira diferente. Porque a Páscoa, ela abriu o Antigo Testamento, porque Cristo brilhou dentro do Antigo Testamento. E nós começamos a enxergar Cristo no Antigo Testamento, começamos a ver Cristo no Antigo Testamento. Tá? Então é isso que o Catecismo ele quer nos dizer nesse 105. E esse 105, ele faz uma referência. Tem outra referência aqui de Lucas. Lucas 24, capítulo 24, do 25 ao 27. Até compensa a gente pegar aqui, ó. Vou pegar aqui para ler. Até estava aberto aqui em Lucas. Vamos ver, devia ter deixado aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Quando ele fala, então, que Jesus é o centro e o coração aberto depois da Páscoa, ele faz essa citação de Lucas 24, do 25 ao 27. Ele vai dizer assim: Então Jesus disse: Como sois insensatos e lentos para crer em tudo que disseram os profetas. Não tinha o Messias de sofrer isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, explicou-lhes que se referia a ele em toda a Escritura. É Cristo que está falando. Toda a Escritura se refere a mim. Lembrando, Jesus aqui está falando com... Ele aqui está no caminho de Emaús. Ele tinha acabado de ressuscitar. E ele estava lá conversando com aqueles 2 discípulos de Emaús que não estavam entendendo nada. Jesus encontra os discípulos de Emaús e fala: Ué, mas o que está acontecendo que vocês estão tristes? É que a gente tinha
tinha um tal de Jesus aí que estava prometendo ser o libertador de Israel, Salvador, mas então os sacerdotes crucificaram e mataram ele, né? Então a nossa esperança foi para o ralo. E Jesus começa a pregar a Escritura. Lembrando, aqui não tinha Novo Testamento. Jesus está pregando o Antigo Testamento. Ou seja, Jesus está se revelando no Antigo Testamento. É o que o Catecismo está dizendo. Depois da Páscoa, depois de sua morte e ressurreição, Jesus brilha dentro do Antigo Testamento. Ele está brilhando. E é aqui ele fala, 27. Fala aqui, ó. E começando por Moisés. Ou seja, ele está lá no Êxodo. Entendeu? Moisés, ele está no Êxodo. E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, todo o Antigo Testamento, explicou-lhes a que se referia a ele em toda a Escritura. É ele que está dentro do Antigo Testamento. Então, quando o Catecismo diz, preste atenção na Escritura como uma única coisa, é isso. Jesus está em toda a Escritura, não fragmentado só no Novo Testamento. E daí ele vai continuar aqui, ó, 106 e 107, né? Quer dizer, continuando 112, mas ele faz uma referência ao 106 e ao finalzinho 107. Esse 106 aqui, ele cita Salmos 22:15, e o 107 ele vai citar a Suma Teológica, a exposição. Ele vai dizer, o coração de Cristo designa a Sagrada Escritura que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura, ou seja, ela estava escura. Mas a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que a partir daí têm a compreensão dela consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. Veja, devem ser interpretadas à luz de Cristo, porque ele ressuscita. Segundo critério que o concílio está nos dando, ler as Escrituras dentro da tradição viva da igreja inteira. Então, ninguém pode catar a Sagrada Escritura e sair ler do seu bel prazer sem ler dentro da tradição. Aí ele vai continuar aqui. Consoante a um adágio dos padres, ou seja, a um dito popular dos padres, né? Ele cita o dito aqui em latim, daí depois ele vai traduzir. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Olha que lindo. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. O que é um instrumento material? A Bíblia, o papel. O papel é um instrumento material. A Bíblia está escrita num instrumento material. Foi um instrumento que Deus se serve para comunicar-se durante os milênios. O papel. Mas aqui ele diz que ela está mais inscrita dentro do coração da igreja do que no instrumento material. Em que sentido? No sentido de que, quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós estamos conversando com Deus e falando com Deus. Mas quando ele diz que ela está mais inscrita no coração da igreja, aqui o catecismo está querendo dizer que a Bíblia está mais inscrita no coração da igreja. Quem é o coração da igreja ao passar dos milênios? Os santos que a igreja formou, que a igreja forjou. Já dizia um homem muito sábio, quer a interpretação mais fiel das Escrituras, olhe a vida dos santos. Porque eles são a interpretação da Escritura. Padre Pio é a interpretação fidelíssima das Escrituras. Porque os evangelhos, quando a gente olha para o Padre Pio, quem viu o Padre Pio pessoalmente, estava vendo os evangelhos aberto e escancarado. Toda a Escritura estava no Padre Pio. Toda a Escritura estava numa Santa Teresa d'Ávila, numa Santa Teresinha do Menino Jesus, num São Bento, etc. Então, quando o catecismo diz que a Escritura está mais escrita nos santos do que no papel. Aí já respondendo uma pergunta, João, então quer dizer que é mais importante ler a biografia dos santos do que ler a Bíblia? Não é isso que eu estou dizendo. Porque a Sagrada Escritura está acima de qualquer biografia de santo. Mas o que eu estou dizendo é que ler as Escrituras e ler a biografia de um santo
você vai enxergar na vida daquele santo a interpretação fidelíssima do evangelho. Aí ela continua. Com efeito, a igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus e ao Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito da igreja. Ou seja, segundo o critério, ler as Escrituras dentro da tradição da igreja. Terceiro, estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Ou seja, quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós temos que entender que cada texto, cada versículo daquela escritura, ela faz uma analogia, ou seja, ela faz uma comparação com o projeto da salvação, com aquilo que Deus quer fazer para nos salvar. Então, essa questão da analogia da fé é quando nós olhamos para aqueles escritos que está na Bíblia e nós olhamos por detrás daquelas palavras e nós vemos, Deus está querendo dizer com isso algo para a minha salvação, para a minha finalidade eterna. Então, tudo aquilo que está dentro da Escritura nos serve para a nossa finalidade eterna, para o projeto da revelação, para a nossa salvação. 3 critérios que o concílio usa. Dando continuidade aqui para a gente, bom, como eu falei, né, eu sabia que não ia dar tempo de terminar tudo, então vamos fazer assim, ó, a gente vai pegar aqui, ó, o 115, que é os sentidos da Escritura, a gente vai até o 119, e daí aqui, ó, esse inciso 4º, que é o cânon das Escrituras, daqui para frente a gente continua semana que vem, tá? Porque também tem muita coisa para falar aqui. Aqui também para a gente fechar, os sentidos da Escritura. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em outros 3, que seria sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os 4 sentidos garante toda a sua riqueza, a leitura viva da Escritura na igreja. Ou seja, compreender os 4 sentidos vai garantir uma total riqueza na nossa leitura da Sagrada Escritura. Quando ele fala sentido literal e espiritual, é exatamente o que nós vimos aqui no 110 e no 111, quando ele diz, para entender o texto, esse sentido literal, ou seja, é literalmente o que está escrito ali, aquilo que historicamente ele quis dizer, e o espiritual é, não fiquemos somente no sentido histórico, mas busquemos também o Espírito Santo que inspira. Aí ele vai dizer, sentido literal, 116. É o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Ou seja, é literalmente o que está no texto. Literalmente o que está no texto. Aí ele cita uma passagem latina e a tradução. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal. Em que sentido? Literalmente, o autor quis dizer isso. Aqui a gente entra naquela questão de sentido literal e sentido figurado, né? Conotativo, denotativo. Ou seja, sentido literal é o significado da palavra que nos vem à cabeça. E o sentido figurado, ou seja, o sentido conotativo, é o quê? O sentido conotativo é quando você pega uma palavra e você dá um contexto diferente daquilo que o significado quer dizer. Por exemplo, se a gente pegar a palavra cadeira. Se eu falar assim, comprei uma cadeira. Se eu falar cadeira, o que é que vem na nossa cabeça? Primeira coisa que vem na nossa cabeça quando eu falo cadeira, a gente pensa exatamente numa cadeira, que a gente está sentado. Aí eu posso falar cadeira de cozinha, então a gente pensa numa cadeira diferente. Cadeira de escritório, pensa num tipo de cadeira. Cadeira disso, vai pensar num tipo. Ou seja, o que é o sentido literal? É o que vem na nossa cabeça quando a gente escuta uma palavra. Tá? O que é o sentido figurado?
É quando nós pegamos uma palavra e dentro de um contexto nós mudamos o significado dela. Por exemplo, o que é o significado de cadeira? É o que nós estamos sentados agora. Mas quando uma pessoa fala, nossa, eu estou com uma dor nas cadeiras, ou seja, a pessoa está querendo dizer o quê? Que ela está com dor nas costas, né? Então, essa cadeira, nesta frase, ela não está no seu sentido literal, mas ela está no seu sentido figurado. Entende? Então, quando o catecismo está dizendo que o primeiro sentido de interpretação da escritura é o literal, é exatamente aquilo que está ali, no texto, tá? Não é a gente querer inventar e criar, não, é exatamente o que está ali. Aí ele diz aqui no fim ainda, todos os sentidos devem estar fundados no literal, ou seja, devem ter o literal como base e o literal como fundamento. Aí, quando ele entra aqui no espiritual, que tem 3 divisões, que é o 117, ele vai dizer assim, o sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ela fala podem ser sinais. Primeiro, sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Ou seja, o sentido alegórico, que é esse sentido espiritual, a gente olha lá para a travessia do Mar Vermelho. Vamos pensar. Então, primeira coisa da travessia do Mar Vermelho, o que é o sentido literal? Moisés pega o povo, atravessa com o povo pelo Mar Vermelho, ele sai do outro lado. Ponto. Sentido literal, sentido histórico. Foi isso que aconteceu historicamente. Isso é sentido literal. Quando ele entra no sentido espiritual, ou seja, o sentido espiritual ele é o sentido de que o literal foi isso que aconteceu. Mas não poderia parar nisso, porque se parasse só nisso, deixaria de ser palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é atual na nossa vida, ou seja, tudo aquilo que está na Sagrada Escritura está querendo dizer algo para nós hoje. Ou seja, a palavra de Deus ela não é um livro de história, ela não é um livro que aconteceu há 2000 anos atrás e a história morreu lá. Tá? Se nós pegarmos um livro de história, estudarmos o descobrimento do Brasil, então a gente vai entender que Pedro Álvares Cabral pisou aqui nas terras brasileiras com as suas caravelas, com o povo português, há 500 anos atrás, ponto final, a história acabou. Então, há 500 anos atrás, Pedro Álvares Cabral pisou aqui e acabou a história. Tá? A Bíblia não é isso. Não é um acontecimento de 2000 anos atrás que aconteceu, ponto final, acabou. Não. Então, sentido literal. Moisés atravessa o Mar Vermelho, ponto final. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas existe o sentido espiritual. Primeiro sentido espiritual, que é o alegórico. O que é o sentido alegórico? É quando nós criamos conexões. Quando ele diz aqui do Mar Vermelho, é aquilo que eu estava falando. Moisés é a figura de Cristo. Então, o sentido alegórico é isso, é quando nós ligamos passagens do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus Cristo para nos dizer algo. Hoje. Do mesmo jeito que, há mais de 2000 anos atrás, Moisés liberta o povo da escravidão, Cristo hoje, figura de Moisés, também quer que nós, através das águas do batismo, que é simbolizado pelo Mar Vermelho, adentremos nas águas do batismo para ser sepultado o Adão velho e a Eva velha, para que nós ressuscitemos. Então, o sentido alegórico é isso. É quando nós ligamos os acontecimentos do passado na pessoa de Cristo para querer nos dizer algo hoje. Aí ele vai continuar aqui. O sentido moral daquilo. O sentido moral é o quê? Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. Segundo sentido espiritual, o primeiro alegórico é esse. A gente olha para um acontecimento lá do passado, liga esse acontecimento a Cristo, e isso está querendo nos dizer algo hoje. O que é o sentido moral? O sentido moral é que tudo aquilo que está na Sagrada Escritura, ele deve nos conduzir a um justo agir, ou seja, está querendo nos dizer algo. Tá? Eles foram escritos para a nossa instrução. Então, esse sentido moral é naquela questão da nossa moralidade. Tá? Ou seja, quando a gente olha para o povo lá do Antigo Testamento, na idolatria do Egito,
O que aquelas passagens querem dizer para nós hoje? Toma cuidado, porque você não está no Egito, mas no século 21 também estamos rodeados de idolatria. Idolatria ao dinheiro, idolatria a bens materiais, idolatria a prazeres, idolatria a diversas coisas que nós podemos cair. Então, essa questão do sentido moral é isso. Deus está querendo me dizer algo para que eu haja de maneira correta. E o último sentido é o sentido anagógico. O sentido anagógico é: podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos, né, daí tem o grego, né, anagoge, pronúncia anagoge, a nossa pátria, assim a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Ou seja, o sentido anagógico é o quê? Todos os acontecimentos que nós vemos dentro da Sagrada Escritura, eles nos remetem a uma mensagem do céu, a uma mensagem que está ligada ao céu, para a nossa salvação direta. Por exemplo, o sentido anagógico, a igreja que está na terra é sinal da Jerusalém celeste. A igreja que está na terra é sinal de Jerusalém celeste, no sentido de que a luta que nós estamos vivendo aqui será compensado quando nós adentrarmos na Jerusalém celeste. Ainda ficando no Mar Vermelho, né, na passagem de Moisés, o que seria o sentido anagógico daquela passagem? O sentido anagógico daquela passagem é o quê? Nós, através do batismo, morremos para o pecado, saímos do outro lado, né, para caminhar no deserto, nos purificando rumo ao céu, à pátria celeste. Então, o sentido anagógico é quando nós vemos em toda a realidade das Escrituras acontecimentos que nos levem à vida eterna, que querem nos conduzir para o eterno. Então, são esses sentidos. Aí tem um dístico medieval, que seria uma outra frase da moda, vamos dizer, naquela época, que ela resume esses 4 significados. Ele tem a citação em latim e a citação em português. Aí ele vai dizer, a letra que nós entendemos como sentido literal, que é o primeiro, ou seja, então, vamos traduzir aqui. O sentido literal ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deve crer, que é o segundo sentido espiritual. O primeiro sentido espiritual, alegoria, o que devemos crer. O moral, o que devemos fazer. E a anagogia, para onde devemos caminhar. Então, quando nós estamos dentro da Sagrada Escritura, lendo uma passagem, então nós pensamos nisso. O sentido literal nos mostra o que aconteceu. A alegoria, o que nós devemos crer. A moral, o que devemos fazer. E a anagogia, para onde devemos caminhar. Então, tem essa questão. A gente sabe o que aconteceu. Por saber o que aconteceu, então nós cremos. Por crer, nós sabemos o que temos que fazer, e por saber o que temos que fazer, então nós começamos a caminhar rumo à pátria celeste. Então, olha que lindo. Por saber o que aconteceu, nós passamos a crer. Por crer, nós passamos a saber o que temos que fazer, e por saber o que temos o que fazer, nós sabemos para onde caminhar. Então, basicamente, o resumo desses sentidos da Escritura é isso. Aí ele continua no 119, para a gente concluir. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho como que preparatório, amadureça o julgamento da Igreja. Pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja. Tudo aquilo que os exegetas descobrem, os teólogos descobrem, tem que, por última instância, estar debaixo do juízo da Igreja. Do juiz da Igreja. Que exerce o divino ministério e mandato de guardar e interpretar a palavra de Deus. Esse referência 116, é também uma citação da Dei Verbo. Ou seja, tudo está debaixo do julgamento da Igreja, que recebeu o divino mandato de nosso Senhor Jesus Cristo de guardar e interpretar as Escrituras. E daí aqui uma frase lindíssima de Santo Agostinho. Eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Essa frase é bela. Para terminar todo esse nosso estudo hoje da Sagrada Escritura, aqui resume muito do que a gente falou, né?
Santo Agostinho diz: eu não creria no evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. É exatamente o que eu falei lá no começo. A Bíblia nasce da igreja. A Bíblia não é a mãe da igreja, não é a Bíblia que gera a igreja, mas a Bíblia é gerada pela igreja. A Igreja Católica nos deu a Bíblia. A Igreja Católica berçou a Bíblia para nós. Então, Santo Agostinho diz essa frase belíssima, né? Creio nos evangelhos, porque a autoridade da igreja me leva a crer. Se a autoridade da igreja canonizou os textos do Antigo Testamento e canonizou os do Novo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento são esses textos, o Novo Testamento são esses, então eu creio, porque a igreja, na sua autoridade divina, me garante isso. Tá? Então, assim, a aula de hoje foi bem densa, né? Bastante coisa, que é a semana inteira para a gente ruminar. Então, só para a gente ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Semana que vem, então, a gente continua do 120, que é o cânon das Escrituras. Aqui ele vai falar de todos os livros que compõem a nossa Bíblia. Aí ele vai dizer, né, 121, o Antigo Testamento, aí nós iremos falar do Novo Testamento, aí aqui tem a unidade entre o Novo e o Antigo Testamento, aí aqui vai ter um inciso quinto, né, que é a Sagrada Escritura na vida da igreja, tá? Então tem bastante coisa para a gente abordar também semana que vem, que vai ser um parte 2 desse dia de hoje, tá? Então, vamos finalizar com uma oração, né? Pedir para consagrar mesmo a Deus, a Virgem Maria, todo o nosso estudo, pedir que isso caia no nosso coração e nos ajude, né, a não sair interpretando a Sagrada Escritura do nosso modo, mas a interpretar do jeito que o Catecismo pede que nós interpretemos as Escrituras. Então vamos rezar uma Ave Maria para consagrar ao Senhor, né, todo esse estudo nosso de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos estar finalizando, né? Já é 9 horas, né? Então a gente propõe a começar e terminar no nosso horário para não estar extrapolando, tá? Então, vamos pedir para que Deus também nos abençoe, né, pela intercessão da Virgem Maria. Ele que é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rose, espera só um pouquinho que eu vou encerrar a gravação aqui só para a gente conversar rapidinho, tá? Então, para quem está nos acompanhando aí no YouTube, estiver nos acompanhando, fiquem com Deus até semana que vem, tá bom? Então, tchau, tchau, salve Maria.